Bem, olá a todos. Aqui é Jason Cisco e estamos ao vivo. E eu estou super ampliado no Zoom agora. Não sei como mudar isso, mas estamos ao vivo em Columbus, Ohio. Estou aqui para um casamento de família. Meu sobrinho vai se casar e estamos animados por estar aqui em família para ver parentes que não vemos há um tempo. E esta semana tem sido uma viagem em família, então obrigado por entenderem eu não fazer o Prayer Nation no horário habitual. Mas eu tive um tempo livre nesta tarde de sexta-feira e fiquei animado por poder compartilhar com vocês algumas coisas que Deus colocou no meu espírito. Estamos exatamente em um momento no tempo em que muitas decisões estão sendo tomadas. Há coisas acontecendo nos bastidores. Existem fundamentos que foram lançados para um movimento histórico de Deus e para um derramamento transformador e geracional do Espírito Santo, onde veremos um avivamento como nunca vimos, onde veremos vidas sendo transformadas de uma forma que ainda não vimos e muitas palavras proféticas serão cumpridas. Quero falar com você hoje por um momento sobre o significado geográfico e profético do estado de Ohio e como isso estabelece a base para o que Deus vai fazer em uma escala mais ampla de avivamento na América e como essa visitação de colheita dos últimos tempos vai acontecer em todo o mundo. Sabemos que a América precisa de um despertamento e por isso estamos aqui para orar. Estamos aqui para falar um pouco mais sobre as palavras proféticas que Deus está liberando sobre esta nação e sobre as cidades alfa. Muito grato pelo tempo que pudemos passar com nossa família e a cada manhã tivemos a oportunidade de simplesmente sentar na presença de Deus e apenas meditar e nos reorientar. É maravilhoso ver a Nova Zelândia entrando. Deus abençoe você. Estamos muito felizes por ter você conosco hoje. Estou vendo que minha transmissão está travando um pouco. Obrigado pela sua paciência, pois hoje não estou no meu estúdio. Mas vamos orar para abrir nossa transmissão e pedir a Deus que nos centralize, que nos conecte com Ele e nos alinhe com o seu propósito. Pai, nós apenas te agradecemos por este momento agora. Te agradecemos por esta oportunidade de estarmos juntos como povo de Deus. Te agradecemos pela Prayer Nation, por pessoas de todo o mundo que se conectam conosco. Te agradecemos pela unção do Espírito Santo que destrói julgos. Te agradecemos, Deus, por nos ensinar a liderar nestes últimos dias. Obrigado pelos padrões proféticos. Obrigado, Deus, pela tua grande soberania e por quão maravilhoso tu és. E nesse temor do Senhor, isso cria uma humildade dentro de nós que nos faz voltar sempre a Ti, reconhecendo nossa necessidade de Ti e nos mantendo centrados na Tua consciência e não em nós mesmos. Te agradecemos, ó Senhor Jesus, pela autoridade que nos delegaste. Tu reinas nos céus e nos permites Te representar na terra. E por isso oramos, seja feita a Tua vontade na terra assim como no céu. Em nome de Jesus. Amém. Agora vamos nos render a Ele, espírito, alma e corpo. Oramos, ó Senhor Jesus, neste momento, para que sejamos santificados, espírito, alma e corpo, para o Senhor Jesus Cristo. Que nossos corpos sejam um templo, que Tu sorrias através do nosso rosto, que vejas através dos nossos olhos, ouças com nossos ouvidos, nos ajudes a cheirar, saborear e tocar. Ó Deus, que cada sentido, que cada ponto de entrada, ó Deus do homem exterior, que tudo seja santificado por Ti através do sangue do Cordeiro. Apresentamos nossos corpos como sacrifício vivo ao Senhor, santo e agradável ao Senhor, que é o nosso culto racional. Entregamos nossa alma a Ti, Pai. Que sejamos renovados no espírito da nossa mente, segundo a imagem daquele que nos criou. Em nome de Jesus, oramos para que as nossas emoções sejam completamente Tuas, Pai, e que Tu nos leves ao propósito divino original delas. Oramos para que a nossa vontade seja submetida à Tua vontade e que, ó Deus, toda a nossa alma seja restaurada em nome de Jesus. E por fim, que o nosso espírito, ó Deus, transborde com o Teu Espírito para que sejamos verdadeiros vencedores em nome de Jesus. Todos digam, em nome de Jesus.
Se você já está sentindo a presença de Deus, me dê um joinha, um amém ou um aleluia. Me avise se a presença de Deus já está se movendo aí onde você está. Muito obrigado a todos que se juntam a nós ao vivo e também àqueles que assistem depois. Nós abençoamos vocês e agradecemos por fazerem parte da Prayer Nation. Esperamos estar de volta aos nossos estúdios na próxima semana, onde poderemos transmitir tanto para o YouTube quanto para o Facebook. E para aqueles que assistem depois no Facebook, quero dizer, e no YouTube, muito obrigado por fazerem parte da Prayer Nation. Hoje eu quero encerrar nossas orações orando sobre a armadura completa de Deus e os 7 Espíritos de Deus. Então vamos orar juntos. Pai, nós te agradecemos agora porque o Senhor está nos enviando para esta escuridão. O Senhor está nos enviando para um mundo que está confuso e distraído. Muitos, ó Deus, já estão no processo de decadência do pecado. Muitos já foram destruídos pelo pecado. Muitos ainda estão apenas naquele nível de engano, onde estão correndo atrás de uma mentira e estão, buscando coisas que são vaidade e vazio. Mas, Senhor Jesus, nós oramos para que o Senhor nos envie como luzes para o mundo, que tenhamos a armadura da luz, que tenhamos a armadura da justiça sobre nós, à direita e à esquerda. Em nome de Jesus, com os lombos cingidos com a verdade, a couraça da justiça, os pés calçados com a preparação do evangelho da paz, o escudo da fé, o capacete da salvação e a espada do Espírito. Com essa mão estendida, apenas diga a palavra rema de Deus. É a espada do Espírito que é a palavra rema de Deus em nome de Jesus. Agora, os 7 Espíritos do Senhor. Oramos para que o Espírito do Senhor esteja sobre nós, ó Deus, para que estejamos em completa sintonia contigo. O Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e do temor do Senhor, a revelação de Jesus Cristo, quem você é e o seu papel no mundo. Te agradecemos porque toda a plenitude da divindade habita em ti e nós sabemos disso. E te agradecemos porque tu és o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, te louvamos como tal e oramos para que o teu nome se torne cada vez maior na terra, que possamos tornar o teu nome famoso em toda a terra, todos os continentes, todas as crenças, todas as cores, todas as culturas, todos os países. Em nome de Jesus, uma hoste inumerável para se reunir ao redor do teu trono, te adorando e lançando suas coroas aos teus pés, dizendo, só tu és digno. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Batam palmas para o Senhor só por um instante. Agradeça a Ele por te dar a oportunidade de se aproximar diante do seu trono. Você não é grato pela liberdade? Amém. Ele é um Deus tão grandioso. Agora, quando pensamos em cidades alfa, podemos olhar para as cidades alfa que estão no Nordeste. Podemos pensar em Nova York, é claro. Podemos pensar em Boston. Podemos pensar em Toronto. Elas estão todas muito próximas. E então há outras grandes cidades. Washington DC também é uma cidade alfa. Temos Montreal, que já esteve nessa lista antes. E temos Detroit. Chicago não está longe. Essas são cidades enormes, grandes cidades. Também há cidades que estão em parceria e ajudam a facilitar ou se conectar com... Vimos uma visão há muitos anos entre Columbus e Nova York de que havia, digamos, 2 caudas de serpentes gêmeas conectadas, que o que Nova York estava fornecendo era, claro, sendo a Alpha Plus desta região, conectando-se diretamente por aquele corredor através da Filadélfia, indo direto até Washington DC. Mas do outro lado desse corredor, Detroit, Toronto, Montreal, descendo pelo Maine, todo esse corredor se separa bem no meio de Ohio e nos leva direto para Washington DC. É chamado de setor Nordeste, e este é o setor mais poderoso de bruxaria nos Estados Unidos e possivelmente do mundo. As bruxas mais poderosas do mundo vivem neste setor. Esta é a razão pela qual o príncipe do Nordeste levou 100 anos para ser derrubado, mas ele está caindo. Estamos bem nessa fronteira, bem aqui em Columbus. Nós, quando estivemos aqui, muitos anos atrás, no início dos anos 90, meu pai veio aqui
Em 1991, meu pai veio para Columbus e foi questão de poucos anos até conhecermos uma bruxa que havia sido que havia sido preparada para o setor Nordeste, e eles nos deram essa linha de fronteira. Ela havia sido preparada. Havia demônios em sua família há 666 anos e ela estava há poucos meses de se tornar a grande sacerdotisa do setor Nordeste. Eles nos contaram sobre o FBI e como haviam infiltrado o FBI. Eles estavam usando táticas avançadas de lavagem cerebral e atuando no nível subliminar. Eles dividiram ela em 16 personalidades, preparando-a para esse papel onde tudo ficaria oculto. Esses planos e estratégias que Satanás tinha seriam escondidos por palavras gatilho, de modo que, no momento em que um policial ou agência de aplicação da lei de qualquer órgão do governo aparecesse, eles diriam uma palavra e isso a faria mudar para outra personalidade e esconderia o verdadeiro mal que estava à espreita dentro dela. Mas, por um ato de graça de Deus e pelas orações dos santos, um homem menonita mostrou a ela o amor de Jesus, e com o passar do tempo ela teve demônios expulsos dela, e por fim, em nossa igreja, em Columbus, ela acabou recebendo o Espírito Santo durante uma ligação telefônica. Foi absolutamente incrível. Nós fomos até a casa deles, que ficava no interior, e foi incrível. Fomos ameaçados, mas o Senhor foi nosso protetor. Tanto Miguel quanto Gabriel estavam interagindo e faziam parte dessas reuniões. Eles foram vistos dos dois lados. Eles foram vistos pela igreja satânica demoníaca. Eles os viram daquele lado e então nós os vimos ou recebemos informações diretas, conhecimento revelado de que Deus já estava agindo há muito tempo atrás, conosco nessas questões, tanto com Miguel quanto com Gabriel. Houve um momento em que eles se manifestaram e disseram para essa mulher que estava sendo liberta: estamos cientes do seu caso e estamos ao seu lado. Então, este setor Nordeste é onde está acontecendo uma guerra tremenda, mas eu quero dizer à Igreja Global, nós estamos vencendo. Há uma onda acontecendo neste exato momento. E quando cheguei a Columbus, pensando no meu pai e em todas as orações que ele fez aqui, não pude deixar de lembrar das profecias que recebemos lá atrás, quando viemos pela primeira vez, pensando nas igrejas que estão aqui, e no crescimento do momento, nos grandes homens e mulheres de Deus que estão em Ohio, e especificamente em Columbus, mas tantos deles. Cincinnati, acabamos de ouvir novamente de Joel Erson no NAIC, que está pastoreando em Cincinnati. Grandes homens e mulheres de Deus por todo este estado, e têm sido tão significativos. Como eles dizem, assim como vai Ohio, vai também os Estados Unidos. Claro, J.D. Vance vindo de Ohio, isso não foi insignificante para alcançar o Rust Belt. E eu vi o caminho que levou até a eleição de Trump, passando pelo meio oeste, bem por Wisconsin, Michigan, Ohio, Indiana, Illinois. Ele passou por fora de Illinois, mas veio direto em linha reta de Milwaukee, Indiana, Detroit. Estou olhando para um mapa agora, passando por Ohio, West Virginia, Virgínia e direto para Washington, D.C. E foi exatamente isso que aconteceu. Cada um desses estados decisivos foi conquistado por Trump. Ele conseguiu vencer nesses lugares. Mas Trump, claro, não é perfeito. Ele não é. Não existem presidentes perfeitos, mas ele é muito pró-cristianismo e isso é bom para a igreja neste momento. Precisamos reconciliar todas as diferenças que a igreja teve e devemos seguir em frente e redefinir a visão do cristianismo na América, mostrando a eles como é a verdadeira igreja, além da religião. Foi sobre isso que chorei pela América esta manhã, que a América tem uma compreensão distorcida do que é o cristianismo. O humanismo secular e todos os agnósticos e o ateísmo, e pessoas que se opõem à religião organizada, pensando no catolicismo ou em várias denominações, incluindo denominações pentecostais.
Houve um longo rastro de destruição em meio a milagres e reconciliações com Deus. Muitos danos foram causados e as pessoas sofreram muito com feridas na igreja. Como podemos curar isso? Então, tenho estudado a cura das feridas causadas pela igreja e como a igreja precisa redefinir o mundo, assim como Davi redefiniu o reino após Saul. Precisamos ver um novo fluxo de avivamento, onde as pessoas tenham uma visão renovada, com líderes segundo o coração de Deus. E enquanto eu orava sobre isso esta manhã, lembrei-me de que houve uma nação de oração que eu tive há cerca de 3 anos, ainda recente durante a pandemia e talvez já caminhando para o fim do confinamento da pandemia. Eu vi um grande avivamento, uma colheita, um derramamento, um transbordar do Espírito que veio diretamente de Ohio. E enquanto eu orava hoje, essa profecia voltou à minha mente. Tive uma visão e era um grande jato d'água. Parecia um buraco na terra, mas era como uma cabeça a nascente de um rio. Era um riacho que estava fluindo. Era enorme. Provavelmente era do tamanho da cidade. Não estava saindo apenas de uma igreja, era como se estivesse saindo de uma cidade. E eu vi esse rio enorme que começou a descer em cascata para o sul, e eu o vi descendo, direto para, estou olhando para um mapa de novo agora, para West Virginia, Virgínia. Ele estava meio que indo para o sul e depois seguindo em direção ao leste. Estava atingindo partes de Kentucky, West Virginia, Virgínia, Tennessee. Eu me lembro disso chegando ali e era como se estivesse jorrando esse enorme derramamento do Espírito Santo, esse rio gigantesco. Parecia ter quilômetros de largura. Não era como era como um rio típico onde você consegue ver o outro lado. Aquilo tinha quilômetros de largura. Era maior que o Mississippi. Estava simplesmente jorrando no Espírito e eu comecei a profetizar isso no Espírito. Tenho certeza de que há alguns que estão registrando as profecias que tenho dado com a ajuda do Espírito Santo e pela graça de Deus no Prayer Nation. Temos 2 ou 3 pessoas que as registraram e escreveram que sabemos. Tenho certeza de que eles poderiam postar isso, voltar às suas anotações e publicar essa profecia. Mas só quero dizer novamente que o príncipe do Nordeste está se agitando agora e estamos nesta linha divisória novamente aqui em Ohio, conectando por todas essas regiões aqui em cima. Há uma colheita, há algo acontecendo, há um impacto que Columbus está bem nessa borda, Ohio está bem nessa borda entre o Nordeste e o meio Oeste. Está exatamente nesse ponto de articulação entre Norte e Sul, onde o poder de Deus está pronto para causar um grande impacto, e acredito que há cidades estratégicas em toda a América, assim como existem cidades alfa ao redor do mundo, e cada uma dessas cidades alfa tem fatores contribuintes, poder regional, centros de influência. Isso é o que Deus está fazendo agora e a América está prestes a viver um grande avivamento e acredito que Ohio fará parte disso. Sabemos que algo grandioso aconteceu em Asbury, durante esse mesmo período, que fica na parte sul de Ohio, mas acredito que há algo mais vindo por aí. Há algo ainda maior vindo do que o que aconteceu em Asbury e estamos falando e declarando isso agora. Pai, eu declaro sobre Ohio. Eu declaro, Senhor Jesus, sobre o meio oeste, sobre o nordeste, ó Deus, sobre este setor nordeste, que esta potestade está sendo quebrada, que ela está caindo, ó Deus, e eu te agradeço porque essas cidades alfa estão sendo abertas. Eu te agradeço, Deus, por Boston estar sendo aberta. Eu te agradeço, Senhor Jesus, por Nova York estar sendo aberta. Eu te agradeço, Deus, até Montreal, ó Deus, Toronto está sendo aberta, Washington DC está sendo aberta, e ó Pai, por todas essas cidades entre Columbus, Cleveland, Buffalo e Pittsburgh, ó Deus. Eu te agradeço, Pai, em nome de Jesus, por Rochester, ó Deus, até o Maine, ó Deus. Eu te agradeço, Pai, por Newark, Nova Jersey, e te agradeço por New Hampshire e Rhode Island. Eu te agradeço por todo esse Nordeste, ó Deus, até Portland, e descendo, Senhor Jesus, até Richmond e Norfolk. Pai, eu te agradeço.
Haverá um derramamento do Espírito Santo que virá para os principais estados da América. O centro dos Estados Unidos será alcançado e algo vai transbordar agora mesmo a partir de Ohio. Eu declaro isso em nome de Jesus. Um despertar que vai transcender nossas diferenças, falhas, dois pesos e duas medidas, nossa corrupção e nossas falhas, que estamos todos fazendo o nosso melhor para te representar. Mas sabemos, Pai, que nem sempre acertamos, e mesmo assim o Senhor está nos dando graça, e estamos nos arrependendo e nos voltando para Ti, ó Deus. E há intercessores específicos e homens que o Senhor está levantando, apóstolos e profetas nestes últimos dias, pastores que são guardiões abrindo, ó Deus, o mundo espiritual e liberando, ó Deus, uma unção profética entre o seu povo, organizando evangelismo e liberando ministérios de oração e noites de intercessão, ó Deus de oração, ó Deus, e festas comunitárias de bairro. Pai, eu te agradeço, Senhor Jesus, porque há uma quebra acontecendo. Pai, nós fechamos a influência do Islã. Nós fechamos o impacto do Islã nessas áreas vulneráveis, nessas áreas suburbanas, onde eles estão apenas chegando e se infiltrando, Deus. Nós mudamos isso. Oramos para que haja um avivamento entre os islâmicos, ó Deus, um avivamento entre os muçulmanos, ó Deus, na América. Estamos orando em nome de Jesus para que o Senhor mova esses campi como o da OSU, Deus. Mova-os de uma visão muito secular, liberal e perversa e faça uma colheita, que haja um derramamento. Deus, eu oro para que haja um avivamento neste campus, bem aqui na OSU. Eu oro por isso, Senhor Jesus, que algo aconteça este ano. Ó Deus, que haja um derramamento sem precedentes do Espírito Santo em nossos campi por toda a América. E eu te agradeço, Pai, porque o próprio príncipe de Columbus foi derrotado. E te agradeço, Deus, por um derramamento do Espírito que será sem precedentes. Agora chamamos os desviados. Estamos chamando aqueles que foram feridos na igreja, aqueles que foram enganados, aqueles que foram destruídos e aqueles que já estão em decadência. Estamos orando agora para que haja uma mudança da religião, para que haja uma mudança, ó Deus, de olhar para as falhas dos homens e que eles se voltem e olhem novamente para aquela cruz. Pois todos quantos olharem para ti são iluminados, pois todos quantos te veem, ó Deus, podem ser transformados. Assim como aqueles que tinham a praga da serpente olhavam para aquela serpente de bronze que foi erguida no deserto, ó Deus, por Moisés, e eram curados. Assim olhamos para esse tipo e sombra de Cristo que vemos. Houve um que recebeu a mordida da serpente. Tu recebeste o veneno do pecado, ó Deus. Ele feriu o teu calcanhar, mas tu esmagaste a cabeça dele e quebraste o poder da serpente, ó Deus, naquela cruz. Tu foste, ó Deus, o nosso antídoto naquele madeiro, e assim quebramos o poder, ó Deus, da tradição. Quebramos o poder da amargura. Quebramos o poder das acusações. Quebramos a mentira, ó Deus, da confusão de gênero. Quebramos a mentira, Senhor Jesus, da comunidade woke. E oramos, ao invés disso, para que haja um despertar do Espírito Santo nesta geração, em nome de Jesus. Desperta os homens e mulheres de Deus para orar. Desperta e lembra, ó Deus, as muitas intercessões que foram feitas pelos teus intercessores ao longo das décadas. Lembra-te, ó Deus, dos memoriais que foram acumulados em ofertas, sacrifício, rendição e intercessão. Pai, eu te agradeço por todas as sementes que foram plantadas. Oramos para que tu as regues. E nós nos voltamos, ó Deus, por aqueles que estão com medo. Voltamos àqueles que têm se desviado. Voltamos àqueles que têm estado amargurados. Voltamos àqueles que têm estado desiludidos. E oramos, Deus, para que tu tragas uma grande colheita de desviados e pródigos de volta para ti, em nome poderoso de Jesus, em nome de Jesus. Certo? Vamos aplaudir ao Senhor agora mesmo, em nome de Jesus. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Eu sugiro que, se você conhece alguém nesta região, pela qual acabamos de orar, se você é de Ohio ou desta região, desta área, e esta profecia, diz respeito a você ou tem conexão com você, quero que você compartilhe isso com eles hoje. Creio que nossas orações em conjunto se multiplicarem, apenas orando as que acabamos de fazer e espelhando-as, são orações do Espírito Santo. Então Deus vai te dar ainda mais orações e mais fluidez e nomes mais específicos. Pense nesses nomes
e corte a voz do diabo que está falando no ouvido deles, para que possam voltar para Deus, em nome de Jesus. Tudo bem. Batam palmas para o Senhor e deem a Ele louvor. Vamos entrar no segundo segmento de hoje. Eu não queria que vocês pensassem que eles estavam relacionados, então não coloquei uma barra hoje, eu só coloquei 1 e 2. Existem, claro, toda sessão de oração, elas se entrelaçam e há razões específicas para fazermos a transição de uma coisa para outra ou para o Espírito estar dizendo o que está dizendo. Hoje eu realmente senti que isso precisava ser, como isso se relaciona conosco nacional e internacionalmente. Então, Ohio, algo que Deus vai fazer em Ohio, que será parte do avivamento da América, e quando a América tiver avivamento, isso vai se espalhar para as nações. As nações serão alcançadas, as cidades alfa serão alcançadas. Estou trabalhando em um currículo totalmente novo para a nossa conferência March Prayer Nation. Vamos falar sobre orar como um alfa. Deus tem me dado isso e eu espero ter muitas anotações ótimas que estarão disponíveis para nós lá. Para isso, tenho orado sobre como ser mais eficaz ao orar pelos alfas e orar como alfas pelas nossas cidades alfa e nossas regiões. Então eu estava tentando dar uma visão geral e depois mostrar como essas profecias regionais se conectam. Você pode não estar em uma cidade alfa, mas está perto de uma, e pode ser que haja palavras proféticas que Deus está te dando, de que você ajudará a trazer esse fluxo para essas cidades alfa. Ou então, você pode ser impactado pelas profecias sobre essas cidades alfa em sua comunidade. Mas existem palavras proféticas para cada igreja, existem palavras proféticas para cada cidade, e existem palavras proféticas para cada nação. Então receba esses insights que Deus está te dando. Eu queria te dar outro exemplo hoje, mas em um segundo componente aqui, e nós não vamos gastar muito tempo nisso hoje, mas eu vou dedicar um pouco de tempo a isso. Eu queria te dar algo individualmente. Queria falar com você como intercessor pessoal sobre como processar suas emoções. Um guia simples de como processar emoções. Deixe-me começar com uma história. Isso aconteceu comigo repetidamente no meu ministério, onde as pessoas sentiam, e sou grato por isso, que eu era confiável e compassivo, perspicaz, talvez por causa da maneira como eu ensinava ou já havia ministrado, e então elas se sentiam seguras para compartilhar seus segredos comigo. E elas diziam, fui abusada quando criança, e as lágrimas desciam pelo rosto enquanto me contavam sua história específica. Ou talvez tivessem passado por um casamento abusivo, mas na maioria das vezes era uma daquelas situações em que eu tinha, você sabe, o privilégio de ter algumas conversas confidenciais onde as pessoas compartilhavam comigo a dor profunda de sua alma e as emoções com as quais estavam lutando. E eu percebi que existe um valor em conversar com uma autoridade espiritual, sobre sua dor, sobre sua ansiedade, sobre seu medo, sobre suas memórias, e que seus segredos vão te destruir se você não tiver um lugar seguro para compartilhá-los. Agora também precisamos estar cientes de que Satanás adora pegar nossos segredos e usá-los contra nós. Então, quando não compartilhamos nossos segredos, ele gosta de usar vergonha, culpa e acusações. Quando compartilhamos nossos segredos, ele quer nos fazer sentir envergonhados e nos preparar para a rejeição. E às vezes, quando falamos sobre esses segredos, conversamos com alguém que se importa, mas talvez não esteja preparado e essa pessoa não nos devolve as respostas certas. E então Satanás vem e diz, viu? Você nunca deveria ter falado sobre isso. Ou ainda pior, um espírito de Jezabel pode aparecer fingindo ser um intercessor e usar esses segredos que você compartilhou para destruir pessoas, para destruir ministérios, ou para destruir igrejas, ou para criar divisão, e então você pensa, nossa, realmente me machuquei com isso. Eu nunca deveria ter dito nada, eu deveria ter apenas suportado, tudo teria sido melhor. E nenhum desses cenários é verdadeiro. O objetivo é confessar suas falhas uns aos outros, confessar sua dor, confessar seus segredos,
confessar o que aconteceu para que você possa ser curado. A oração eficaz e fervorosa de um justo muito pode em seus efeitos. Precisamos ter um lugar seguro. Agora, há duas partes nisso. Há duas partes nisso, e a primeira parte é ter uma pessoa de confiança a quem você possa recorrer, seja um conselheiro apostólico, um conselheiro cheio do Espírito, ou conversar com um pastor que seja especialmente capacitado nisso, às vezes a esposa do pastor, um intercessor que seja muito bem treinado, um líder espiritual a quem você possa recorrer. E dependendo da complexidade ou de quantas camadas possam existir em uma situação, estou falando de casos extremos aqui, você vai precisar de alguém para te ajudar a se desconectar. E isso é especialmente importante quando está relacionado a questões sexuais, mas não precisa ser necessariamente. Sempre que for alguém que quebrou essa confiança ou que esteve em posição de autoridade e te feriu, você precisa buscar outro lugar para refazer isso, para redefinir e ajudar a superar a disfunção que pode ser criada por uma figura de autoridade que te machucou. Então, precisamos entrar em um relacionamento saudável com a autoridade para quebrar algo que aconteceu como abuso, ferida ou quando alguém em posição de autoridade se aproveitou de você. Então esse é um dos componentes. Um segundo componente é que muitas vezes quando as pessoas conversaram comigo, elas nunca aprenderam a processar suas emoções com Deus. Elas não sabiam como orar sobre suas emoções. Eu conversei com pessoas que literalmente me disseram: nós não sabíamos que podíamos falar com Deus sobre nossas emoções. Achávamos que oração era apenas para arrependimento, para se acertar com Deus e depois intercessão, ou então louvor e adoração. Não sabíamos que podíamos ser tão pessoais com Deus. Podemos ter a percepção de que Deus é, você sabe, um ser soberano e ocupado, que se relaciona conosco de uma forma muito mais transacional, onde eu me arrependo, Ele perdoa, eu peço, Ele responde. Às vezes a resposta é sim, às vezes a resposta é não, às vezes a resposta é espere. E então seguimos orando pelos outros, terminamos nossas orações e continuamos com a nossa vida. Mas eu só quero te dizer, Jesus quer saber sobre tudo e enquanto você ora por si mesmo, você deve orar sobre o motivo pelo qual falo sobre orações para o espírito, alma e corpo é porque quero que você enxergue as diferentes partes de si mesmo e como elas interagem entre si. Aquela parte de você que deseja o que está no mundo. A mente carnal é suscetível à lógica e ao raciocínio que Satanás colocou no mundo com a sabedoria deste mundo, mas então existe a sabedoria de Deus quando tem uma mente renovada e essa sabedoria vem como uma perspectiva totalmente diferente. E é por isso que Tiago fala sobre a sabedoria deste mundo ser uma coisa e a sabedoria de Deus ser outra. Elas não são a mesma coisa. Ambas operam como sabedoria, mas não vêm da mesma fonte. Elas não operam da mesma forma e não chegam até nós do mesmo jeito. Queremos que nosso homem espiritual, que é o mais consciente de Deus, consiga acessar nossa consciência de nós mesmos e nos permita enxergar a nós mesmos de forma diferente através de uma nova perspectiva, pela renovação da nossa mente, pela rendição da nossa vontade e pela cura das nossas emoções. Então, emoções, o que são elas? Às vezes as pessoas dizem, não seja emocional. Não. Deus nos deu emoções. Elas existem por um propósito. Mas o que eu quero fazer é reunir essas emoções para que o amor seja a dominante. Chegue a essa única emoção do amor, e é nessa emoção do amor que todas as outras emoções podem se alinhar. E então eu permito que este fruto do Espírito comece a operar. Amor, alegria e paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Então eu quero saber qual é a frequência certa. Eu quero entrar na frequência do amor. Todos digam, a frequência do amor. Isso está em algum lugar no inconsciente. É um som, está no universo. Existe uma frequência na qual Deus opera. Luz, amor e vida, e a própria vida, estão todos nessa frequência. É a frequência de Deus.
É aquilo que, dizem que o dó central é para a música. Eles descobriram que até mesmo ao tocar certas frequências ocorre cura. O que é isso? Essas frequências estão nos tirando do negativo e nos colocando nesse alinhamento, nos tirando do ruído e nos levando para a música, saindo da estática e entrando no ritmo, saindo das vibrações e entrando nesse fluxo. E percebemos que existem nós que podem estar no nosso pescoço, nos ombros, nas costas, que impedem o fluxo e alguém ajuda a empurrar essas toxinas para fora. Aquele ácido lático se acumula e eles o expulsam. Da mesma forma que você sente aquela dor, mas é uma dor boa, eles empurram para fora e então vem o alívio, e você se sente muito melhor. A mesma coisa acontece com a alma. Existem nós emocionais que estão ali, e essas são coisas relacionadas à dor, estão relacionadas a memórias, estão relacionadas a más decisões. E temos algo além das palavras, é um sentimento. O cérebro, falando sobre a parte linfática do cérebro, é onde os sinais emocionais chegam, não há verbalização disso. Então a parte da fala do nosso cérebro é diferente da parte emocional do nosso cérebro. E isso tem um motivo, isso é proposital, pois certas coisas são amplificadas ou ganham mais cor ou variedade de experiência através do sentimento, da emoção. Então, nem toda emoção é ruim. Só precisamos nos transitar das emoções negativas de ódio, ansiedade, medo, luto, angústia, raiva. Essas coisas têm que ser ressentimento. Eles precisam ser expulsos. Eles precisam ser libertados. Eles têm que... Esse nó tem que... e é um ponto de pressão e pelo Espírito Santo permitimos que a dor seja a nossa professora. Por que sinto dor toda vez que falo sobre isso? Por que sinto dor ou ansiedade sempre que se trata de finanças? Por que quando eu vou a esse lugar eu fico tenso? Por que é quando eu falo do meu pai? Ou por que é quando eu falo da minha mãe? Ou por quê? Porque é... E algumas dessas coisas estão no nível inconsciente ou subconsciente. Alguns deles são muito conscientes. Bem, eu posso te dizer o porquê. Você sabe, eu sei. E você pode dizer, sim, eu sei. Tudo bem. Então não sejamos governados por essas emoções. Vamos deixar o amor entrar e assumir o comando. Então, como fazemos isso? Um guia simples para fazer isso. E alguém já colocou nos comentários. Lance sobre ele todas as suas preocupações, porque ele cuida de você. O guia simples é ser o mais específico possível. Em um lugar bem privado, vá para o seu quarto, que é em segredo, onde os outros não podem te ouvir. Talvez nem mesmo o seu celular esteja lá dentro. Talvez você até tire o seu celular. É só você. Talvez você tenha um caderno e se permita entrar nesse movimento de embalo, no espírito, onde você expressa aquela emoção, você conta a Deus aquela emoção. É aquela inclinação para frente, aqui está, e então uma inclinação para trás. Eu recebo a tua paz, eu recebo a tua graça. Aqui está. Eu respiro, estou expirando. Estou expirando e inspirando. Expirando e inspirando, é isso que estou fazendo no espírito. Minha alma, meu pulmão da alma está expirando o negativo. Ok, Deus. Aqui estão todas as coisas ruins que me disseram. Aqui estão todas as emoções negativas que eu ouço. Aqui está, aquela dor de quando fui rejeitado. Estou entregando isso a ti, Pai. E então diga essas coisas específicas. Se há algo que você fez de errado, que te deixa emotivo, que te causa vergonha, que te causa culpa, mesmo que você já tenha se arrependido disso, pode haver emoção envolvida e você simplesmente diria, Deus, eu já me arrependi disso. Eu te agradeço pelo sangue. Eu te agradeço porque o sangue já cobriu isso, mas Deus, eu ainda sinto emoção em relação a isso, então vou te contar sobre isso. E é isso que continua voltando. Eu não sei por que eu fiz aquilo. Como eu fiquei preso nisso? Por que eu me permiti entrar nessa situação? Por que eu reagi assim? Eu não posso controlar o passado. Eu não posso fazer nada a respeito, mas ainda dói, Deus. Você diz essas coisas ao Senhor. Estenda as mãos e diga, agora eu entrego isso a ti, Jesus. E eu te agradeço, Pai, pela tua graça.
Eu te agradeço porque tu és maior que meu erro. Eu te agradeço porque tu és capaz de perdoar. Eu te agradeço porque isso já está coberto pelo sangue. Eu te agradeço, Senhor, porque se tu podes me perdoar, então eu posso me perdoar e eu entrego isso a ti em nome de Jesus e recebo a graça. Deus, eu dei graça a outros e eu perdoei outros, então te agradeço, Senhor, porque assim como eu dei, eu recebo. Perdoa-nos assim como perdoamos. Ó Deus, ao liberar graça, eu recebo graça. Assim como sou misericordioso com os outros, eu recebo misericórdia. Você é um ato consciente e você simplesmente continua. Toda vez que aquela dor surgir, pare por um minuto e permita que Deus lhe dê palavras. Haverá novas orações que você fará, que serão orações relacionadas à sua cura, e às vezes você fica sem palavras, e é por isso que você ora em línguas e deixa o Espírito Santo orar. Mas enquanto você ora em línguas, você está ouvindo. Você está ouvindo. Seu espírito está se conectando e fazendo orações, mas enquanto você faz isso, o Espírito Santo está te ajudando. Deixe-me te dar outra ilustração. Esta é uma bem prática. Então, eu tive catarata. Algo aconteceu. Disseram que meus olhos foram danificados. Eu nunca deveria ter tido isso nos meus 50 anos. Normalmente as pessoas têm catarata aos 60, 70, 80 anos, mas eu tive até nos meus 40 anos. E meu olho esquerdo estava pior do que o direito. Não sabemos exatamente o motivo, mas disseram que havia algum tipo de dano causado pelo sol. Exposição excessiva à luz. Eu pensei sobre isso e achei que talvez tivesse algum efeito do anjo que apareceu para mim quando eu tinha 18 anos. Era muito, muito brilhante. Mas eu acho que talvez eu teria visto esse dano mais cedo se fosse esse o caso. Mas de qualquer forma, não tem como não pensar que foi algo positivo que causou o dano. Mas ao mesmo tempo, você não quer super espiritualizar coisas que não precisam ser super espiritualizadas. A realidade é que eu precisava de uma cirurgia de catarata. Deus queria curar meus olhos quando eu era jovem, mas perdi minha oportunidade. Ele me disse que meus olhos seriam curados, mas seria diferente e doloroso, e que ele me ensinaria uma lição através disso. E então, enquanto eu orava uma última vez para que meus olhos fossem curados, eu percebi que minha cura viria através de uma parábola. Que Deus iria trocar as lentes, em uma cirurgia. Haveria dor, mas eu ganharia novas lentes, e seria um tipo diferente de cura. Então, meus olhos estão melhores. Eu não preciso de óculos e, felizmente, só preciso usar óculos parte do tempo. Na maioria das vezes, é só quando não tenho luz suficiente. Mas, através desse processo, eu passei pelo que é chamado de, eu passei por um ensino, uma universidade onde eles ensinam enquanto trabalham em você. Então, havia um professor mestre e havia um estudante na sala. Então, enquanto estão trabalhando nos meus olhos, eu também estou em um hospital de ensino. É disso que eu estava falando. Um hospital de ensino que ficava em uma universidade. Então, eu estava aprendendo sobre o nervo óptico e estava aprendendo sobre o que eles estavam vendo e eles estavam falando sobre mim como um espécime enquanto eu estava acordado na sala. E isso foi absolutamente incrível para mim. Assim, consegui entender muito mais do processo. Então, eu não falava principalmente, mas aprendia e ouvia. É isso que acontece no Espírito Santo. Apresento minha necessidade ao Senhor, chego até Ele. Deus, não consigo enxergar como deveria. Estou tendo visão dupla, estou confuso. À noite vejo luz, algo está errado. Então eu estou compartilhando isso com Deus e às vezes chego a um ponto em que vai além do que sei e começo a orar no Espírito e agora é o Mestre quem fala, mas estou ouvindo como um aluno enquanto Deus trabalha em mim. Então eu oro pelos outros e estou aprendendo como um aluno, observando o problema de outra pessoa, mas quando sou eu, também estou nesse processo e oro no Espírito e Deus está me ensinando enquanto Ele me cura. Então permita que haja, eu estou constantemente pedindo a Deus, ajuda-me a entender por que eu tive essa reação emocional, por que eu me senti assim. E então cada vez que eu processo isso, é mais uma camada de graça até que não seja mais uma ferida.
agora é uma cicatriz, e essa cicatriz é um testemunho, e essa cicatriz agora tem tanta graça e tanta revelação ao seu redor, que agora eu a carrego como um símbolo de honra. Eu digo, obrigado Deus, eu passei por isso, e agora com minhas cicatrizes, é isso que Paulo disse, eu trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. As marcas dele são o triunfo daquela ferida. Ele triunfou sobre aquela ferida e me deu vitória sobre ela. Então eu carrego essa marca. É uma cicatriz, mas eu a carrego. Assim como ele nos mostrou as marcas dos cravos em suas mãos, agora nós compartilhamos nossas cicatrizes com os outros e isso se torna parte do domínio que há em nossas vidas. Mas o que eu aprendi é que você simplesmente continua e não faz isso só uma vez. Leva o tempo que for necessário. Então eu vou orar com você agora. Eu vou te convidar a começar esse processo comigo hoje. Estenda suas mãos assim, como se fosse me entregar algo, e eu vou orar com você sobre suas emoções, e nós vamos apenas orar para que elas sejam novamente. Desculpe pelo carregamento, peço desculpas por isso. Pai, nós chegamos até Ti agora em nome de Jesus, estamos com as mãos abertas. Nós te entregamos toda a ansiedade, te entregamos todo o medo, te entregamos toda a preocupação, te entregamos, ó Deus, todas as partes complicadas e distraídas, ó Deus, dessas muitas vozes que ouvimos em nossas memórias e toda a infinidade de emoções que se misturam e criam uma lembrança. E eu oro, Senhor Jesus, para que o Senhor nos liberte das nossas emoções, das emoções deles, das emoções de outros, de cada ponto de vista daqueles que estão de fora, olhando para dentro e reagindo a nós, daqueles que estão próximos de nós, que nos conhecem e às vezes reagem ao que sentimos em Tua presença e ao que acontece em nossa comunidade de fé, em nossos pequenos grupos, em nossos grupos de amizade, entre nossos amigos intercessores, entre nossos colegas de ministério. Pai, nós oramos em nome de Jesus, junto com nossas autoridades espirituais. Nós te entregamos todas essas emoções, as diferentes dores que surgem em nossa alma, o luto que aparece. Deus, nós te entregamos isso. Eu te agradeço pelo privilégio, ó Deus, de poder compartilhar tudo contigo e por tu quereres conhecer cada detalhe. Ontem, Senhor, eu chorei pelo meu pai, voltando para esta cidade e apenas me lembrando dele, amando-o e sentindo sua falta, sendo grato pela vida dele, mas também reconhecendo a dor que sentimos por ele não poder participar deste casamento e então fazendo o que podemos para manter sua memória viva, tendo fotos, falando sobre ele e compartilhando que todas essas coisas são saudáveis. Eu oro para que o Senhor nos ajude com o nosso luto, com as nossas várias emoções, ó Deus, de raiva, ó Deus, com dor, com paixão, ó Deus, espírito, alma e corpo, e entregamos tudo isso a Ti, em nome de Jesus. Dá-nos, ó Deus, persistência até que cada parte seja curada, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Muito obrigado por estar conosco hoje. Foi um prazer estar com você. Deus te abençoe, que você tenha um ótimo final de semana. Estamos ansiosos para nos conectar com você novamente em breve. Mais uma vez, deixe seu like. Amém. Aleluia. Que a graça de Deus esteja sobre você. Nós te amamos. Compartilhe isso com alguém que você acredita que vai achar útil e conversaremos com você novamente em breve. Tchau, tchau.